Capítulo 6, versículo 1. Tornou-se Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baale de Judá, para levar ali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram a casa de Abinadab, que está em Gileá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Gileá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. Amém? Só esse nome aí. Esse nome Aiô aqui já está dizendo de festa, né? Aiô! Né? Então, glória. E Davi, olha só agora, é melhor carnaval isso aqui, irmãos. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, com harpa e com saltério, e com tamborim, e com pandeiro, e com símbolos. E chegando-se a ele na cama, estendeu Uzá a mão na arca de Deus e teve a mão nela, porque os bois deixavam pender. Então aí o Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Amém? Repetindo o versículo 5, que é um texto profético esta noite aqui, para a abertura dessa campanha que vai até terça-feira. E Davi e toda a casa de Israel alegraram-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. Amém? Irmão, esse texto vai ficar para nós aqui nesta noite como um texto profético, como um texto que nós vamos colocá-los em nossos poros, e vamos levar para a nossa casa. Primeiro que a gente observa aqui, a gente está diante de uma festa. Isso que é festa. O versículo 5 diz que o negócio estava bom. O versículo 5 ele diz que Davi estava numa festa de arromba. Isso que é festa de arromba. A Bíblia diz que o pastor Davi, a Bíblia diz que o crente Davi, ou o presbítero Davi, seja lá o que for, estava em uma posição, Davi estava de um jeito aqui, que muitos crentes hoje vão criticar, que muitos crentes hoje poderiam criticar o rei Davi, como ele recebeu crítica nesse texto da sua própria mulher chamada Mical. Porque Davi, ele tinha uma alegria extravagante. Davi, ele está aqui, irmãos, em uma festa extravagante. Davi não está aqui apenas fazendo assim, ó, upi, upi, upi. Davi não está apenas fazendo meio passinho. Não, Davi está bailando ao Senhor em uma festa extravagante. Nessa noite, nós temos esse texto profético para a nossa igreja. Irmãos, a alegria, ela precisa fazer parte da nossa vida. A alegria precisa fazer parte, amém, da igreja. A festa é nossa. A nossa festa, ela
Você pode sair da sua casa atribulado. Você pode ter passado uma semana atribulado. Você pode ter passado o ano 2011 todinho atribulado. O começo de 2012 atribulado. Você pode ter passado momentos de prova na sua vida financeira. Momentos de prova, querido, na sua vida familiar. Ei, Deus está neutralizando todas as forças do espírito da tristeza. E Deus vai colocar alegria no teu coração. Alegria que vem do trono. Por isso receba em nome de Jesus. Crente é para ser alegre. Vocês entendem também? Amém. Nós vamos acabar com essa doença, igreja. De que crente é triste. De que eu preciso ter cara de crente para ser chamado de crente. Eu agora me converti, olha a minha cara. Aí eu deixei o bigodão crescer. Passo no céu. Nunca crente. Eu gosto de crente. E faço cara de crente. E quando eu faço cara de triste, eu sou crente. Sofredor. O crente ele não tem motivo de se alegrar muitas vezes porque está debaixo de jugo. É um jugo. Eu sou crente. Eu não posso. Eu não devo. Irmão, nesta noite eu profetizo. Davi não está mais aqui. Aquele povo não está mais aqui. Mas o Deus de Davi está aqui. Leve alegria para dentro da tua casa, crente. Leve alegria para dentro da tua casa. Nós temos irmãos dentro da igreja, amigos de Brasil, muitos crentes que vêm para a igreja, que celebram ao Senhor, que louvam ao Senhor e que cantam. Muitos crentes queridos que vêm para a casa do Senhor, mas só Deus sabe como está o coração dessas pessoas ao retornarem para a tua casa. Nesta noite nós aprendemos que a alegria de Deus, ela vai nos contagiar. A tua casa será chamada igreja do Senhor, casa de oração, lugar de alegria. A tua casa será chamada lugar de renovo. Nesta noite Deus vai derramar um vinho novo sobre a tua vida. Eu profetizo que até o final dessa campanha, até terça-feira, Deus vai desatar muitas coisas da tua vida. Você será um crente alegre. Amém. Você terá motivos para sorrir. E aí, quando você sorri, quando você é alegre, você vai conseguir celebrar o Senhor melhor. Olha só, irmão. Eu vou entrar para te dar um ministério. Só de grupo. Mas grupo de louvor. O grupo. Aí vai o grupo. Aí vira grupo mesmo. Todo mundo capaz de dizer amém? Bendito seja o Cordeiro, domínio. Essa música aí é grupo. Agora, quando é ministério, não. O ministério, ele vem de ministro, vem de ministrar. Amém? Então, é importante o ministério. Se a alegria de Deus vier sobre a tua vida, você será um crente melhor dentro da casa de Deus. Se a alegria de Deus estiver no seu interior, você será um crente melhor no louvor. Você será um adorador extravagante. Você será melhor. Nós vamos profetizar 2012 como igreja. Começando nesse carnaval, nós vamos ter uma igreja melhor. Amém. No Brasil. Aleluia. Por que a Viva Brasil? Por que esse nome? Porque você, querido, vai trazer um grande impacto aonde você colocar os seus pés. Nós temos aqui uma irmã que já está fundando. Está vendo a Viva Brasil? Alguns só criticam. Ah, podia ser a Viva antes. Não é a Viva Brasil, tá? Está pegando muito pesado. É porque a gente não sabe o dia da manhã. Amanhã a Wesley pode ir embora para São Paulo. Amanhã a Leandra pode ir para os Estados Unidos. Nós temos uma irmã que está sendo de Jacuíba, vai para o Perequê. Eu profetizo que aonde você chegar, vai haver uma alegria extravagante, porque o leão da tribo de Judá de você. Amém? Agora Deus vai levantar uma alegria dentro de você. Mas pode ficar tranquilo que Deus vai tirar aquela prova, meu irmão. Amém? Talvez o motivo da sua tristeza é porque o seu mundo chega sem furo. Talvez o motivo da sua tristeza é porque cortaram a luz. Talvez o motivo da sua tristeza é porque teu filho não se converteu. Talvez o motivo da sua tristeza é porque a tua casa não saiu, você está no aluguel. Quando eu profetizo que a alegria de
Aleluia. Amém. Se prepare para viver o Brasil, irmão. Deus não chamou você apenas para ficar aqui nesse banco. Deus não chamou você apenas para poder ouvir uma palavra. Deus não chamou você apenas para participar de uma campanha sexta-feira. Deus está chamando para avivar o Brasil. Amém. Aleluia. Os crentes também. Amém. Quando recebe essa palavra de amém. Amém. Até terça-feira aqui nessa igreja, irmão, eu profetizo que nós teremos pessoas convictas do seu chamado nesse lugar. Amém. Amém? Amém. Sabe por que eu digo isso? Porque eu sinto falta do meu bairro, mas eu não consegui ficar mais no meu bairro desde quando eu falei, Senhor, eu quero ser uma lupa tua no Brasil. Amém, irmão? Eu era de uma igrejinha metodista brasileira chamada Bairro Barros. Eu ficava lá. Eu era músico. Tocava guitarra. Não é que fala música, não fala profeta do louvor, não. Né? Na época eu era músico mesmo, instrumentista. Hoje nós mudamos tudo. E eu falei um dia pro Senhor, eu falei, Deus, eu quero ser uma lupa tua. Aí Deus ouviu, Deus falou, tu quer ser? Eu falei, quero, Senhor, eu quero avivar o Brasil, eu quero ser, Senhor, uma bomba atômica. E o que Deus fez? Deus me chamou para o ministério. E hoje estou em Angra dos Reis. Amém? Se for para o meu bairro, meu filho. Sim, quem não sei de fora só terra na praia? Quem fala do Ramon? Você não? Que isso? Irmão, Deus essa noite vai te avivar. Deus vai te dar alegria, como deu para Davi. Mas é para você impactar, para você contagiar. Amém? Se você quiser acender lâmpada debaixo da cama, se tu quiser acender lâmpada debaixo de móvel, Deus não vai te dar. Mas se tu fizer um voto com Deus nessa campanha, começa hoje. O negócio vai ficar sem só um pouquinho. Amém? Mas até terça-feira, a tampa da chaleira vai voar, vai ficar mais feio esse negócio. Se tu fizer um voto com Deus e falar, Senhor, eu quero acender a candeia em lugar escuro. Eu quero acender a candeia no meio do salão. Deus vai eliminar todos os problemas que você está passando. É profético para a tua vida. Um milagre vai acontecer. E tu terás motivo de sobra para se alegrar no Senhor. Então receba e leva a tua alegria, porque Deus está mudando situações. Amém? Davi, a gente vê que Davi vinha. Eita, e tudo. E vai, olha só. E vem, tá vendo só? Aqui, ó. Espontâneo, eu faço passinho. Espontâneo, vem? E vinha e pá. E a Bíblia diz ainda, sabe o quê? Que ele vinha com todos os instrumentos. Que banda, hein? O negócio estava bom, irmão. Ó, isso aqui tá melhor do que carnaval. Você quer olhar novamente? Olha o rock and roll. E Davi e toda a casa de Israel. Não é só o pastor não que se alegra, não. Pastor que é pastor tem que contagiar. Amém? Por isso eu profetizo que você vai contagiar. Porque em Davi e toda a casa de Israel. Não é só o pastor Derek, só ele e a Adriana. Não só o Fernando e o Wesleyano. Não só o Elias que estava pregando. Não. Fernando e Wesleyano se alegraram em toda a roda de Salomão. Elias se alegra.